Estamos de volta com Câmara em Pauta. A audiência pública da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente discutiu a criação do Plano Municipal de Habitação. O Salão Nobre da Câmara Municipal ficou tomado por inúmeros movimentos de luta por moradia. O projeto de lei do Executivo norteia ações, prevê metas e determina diretrizes da política habitacional na cidade pelos próximos 16 anos. O texto prioriza a construção de habitações de interesse social, estabelecendo meios de financiamento. A gente sempre lutou para que a cidade de São Paulo tivesse um plano municipal de habitação para que os vereadores utilizassem como instrumento para defender o direito à moradia na cidade de São Paulo. Hoje não existe na cidade de São Paulo, a cidade está totalmente parada no quesito habitação. Depois que acabou o programa Minha Casa Minha Vida, a prefeitura não tem um plano de habitação para baixa renda. A proposta original surgiu na gestão Fernando Haddad. No entanto, o projeto de lei, que é de 2016, ficou em aberto desde a aprovação do Plano Diretor Estratégico. Segundo o líder do governo na casa, a redação do Plano Municipal de Habitação deve sofrer algumas alterações. A realidade econômica em 2016 era uma, hoje é outra. Os programas que a gente, de uma forma ou de outra, subsidiava aqui o trabalho habitacional na cidade de São Paulo, vindos do governo federal, haja visto que o governo federal retirou verba para isso e a prefeitura tem novos modais, as PPPs, locação social, lote urbanizado. Segundo o secretário adjunto da pasta municipal de habitação, devido ao atual cenário econômico do país, é preciso que o executivo faça um novo planejamento financeiro para executar as políticas de habitação. A ideia é votar o projeto este ano. Isso coloca uma perspectiva totalmente nova em relação à situação anterior, em que o governo fazia investimentos no município e na parceria com o Estado e também a Prefeitura Municipal, nós conseguimos equacionar melhor essa situação. Mário, a habitação é um problema sério na capital, né? E a Prefeitura tem uma fila imensa de famílias aguardando por moradia. É uma questão que a gente tem que tocar sempre e a Câmara Municipal está sensibilizada com isso. A gente fica muito feliz porque é o Poder Legislativo entrando em ação para tentar resolver a situação, que não está boa. Vamos falar a verdade, não vamos ser hipócritas aqui e falar que está... Não. Além da questão da habitação, é muito importante você pensar no saneamento básico, né? Existem hoje habitações, existem conjuntos habitacionais que muitas vezes também não são olhados pelo poder público e tem que ser olhados, porque muitas vezes aquele de esgoto não funciona, tem um monte de problema. Então eu acho que está na hora realmente de se parar para pensar. É um primeiro passo, eu concordo. Tem que se fazer? Tem. Agora a Câmara Municipal está fazendo a parte dela. O Poder Legislativo está fiscalizando e está buscando soluções. É isso que a gente quer, a gente ainda vai falar muito a respeito disso aqui. A CPI da sonegação tributária tomou depoimento de diretores da Safra Leasing e JSL Leasing. A comissão investiga se as empresas tiveram sedes de fachada em outros municípios para não pagar o ISS na capital. Luciano Andreata, do setor de riscos operacionais e compliance do Safra Leasing, foi o primeiro a depor. Por um tempo, a sede administrativa funcionou em Poá e depois foi transferida para São Paulo. Os vereadores buscam comprovar se esta unidade operou de fato ou nunca teve autonomia, o que iria configurar o crime de sonegação tributária. Para averiguar, um requerimento foi aprovado pedindo contratos referentes a março de 2015. Eles vão ter que apresentar vários contratos para nós, de leasing, contratos de financiamento que eles fizeram, onde eles sonegaram os impostos. Depois foi a vez de representantes da JSL Arrendamento Mercantil, que tinha sua sede em Barueri antes da transferência para São Paulo. Falaram aos vereadores, 2 diretores e o presidente Osmar Pinho. As perguntas foram sobre o funcionamento deste escritório, incluindo detalhes como o número de funcionários. Esse presidente já esteve aqui em outra oportunidade, tentando passar para os membros da CPI de que estava sempre em São Paulo, que a empresa que ele é dono paga os tributos em São Paulo. E a gente pesquisando, né, como, por exemplo, um detalhe que pode parecer pequeno, né, da pessoa não saber como é que ela trabalha 5 anos no local e não sabe andar da empresa. Evidentemente, essa empresa não estava lá. Olha, a CPI vem fazendo um detalhamento, né, dos impostos sonegados, das atividades dessas empresas, e inclusive já conseguiu até devolver dinheiro para os cofres públicos, né? E a eficácia dessa CPI, Carol, ela é fundamental. E eu volto na questão da CPI das antenas. É uma comissão parlamentar de inquérito, vai ser feito um relatório final, Ministério Público e Justiça. Começou tudo com o Banco Itaú. Quando o Banco Itaú veio aqui e prestou os primeiros esclarecimentos,
O Banco Itaú viu realmente que a CPI tinha tomado um rumo de que, por exemplo, uma casinha lá em Poá, com umas portinhas lá, registrada lá e operando aqui. Está errado. O Banco Itaú falou, peraí, nós vamos ter que pagar. Então vamos fazer acordo. Foram 230 milhões de reais. As outras que se sucederam ao Banco Itaú, também fazendo acordo, se chegou a mais de 1 bilhão. Foi entregue um cheque, inclusive, ao prefeito, de 1 bilhão de reais. A Câmara Municipal foi lá, o presidente da Câmara foi lá, o vereador Eduardo Tuma, entregaram, fizeram uma entrega simbólica. Todas as outras que estão chegando já sabem que a prática foi descoberta. Então, é aquela história, abriu-se um precedente. Vamos fazer acordo também. E o mais importante, não é só pagar aquilo que é devido, é que as sedes estão sendo transferidas. Sempre é bom lembrar isso e sempre procuro lembrar quando a gente toca nesse assunto aqui. O que acontece quando a sede é transferida? O imposto começa a ser pago efetivamente na praça onde a sede está, no caso em São Paulo. Então, acho que isso é fundamental. E todas as que vierem, você pode ter certeza, vão procurar entrar num acordo, porque a prática foi descoberta. É mais um ponto positivo para a CPI e para a Câmara Municipal. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos realizou uma audiência pública para aprimorar o projeto de lei do vereador Eduardo Suplicy do PT, com coautores, que consolida a política municipal para a população em situação de rua. Os vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania receberam na audiência pública a contribuição de pessoas sem moradia e de movimentos sociais para adequar o texto do projeto de lei que consolida a política municipal para a população em situação de rua. A iniciativa já foi aprovada em primeira votação na Câmara. Eu acho que é o comitê intersetorial que é o mais importante, ou seja, vai ter representantes do governo nesse comitê, junto com representantes da população, eleitas pela população, todos eles em um cargo por 2 anos, aonde vai estar se discutindo a política pública permanentemente, também fazendo avaliação da política pública. A política municipal para a população de rua prevê medidas como acesso à habitação, saúde, segurança alimentar e mobilidade. Os que mais dependem de políticas públicas participaram do debate, mostrando onde o atendimento precisa melhorar. Alguns em maior situação de vulnerabilidade, como mulheres e LGBTs. Embora seja o mais necessitado, não há política para mulheres em situação de rua. Todas as políticas são feitas somente para os homens. Nós temos abrigos para os homens, a van vem à noite e recolhe só os homens, você pode ir ali na Sé que você vai ver isso. As mulheres, as crianças, PCD, alguém que ande de cadeira de roda, idoso, amputado, cego, só temos as ruas para nós. A falta de abrigo LGBT para mulheres trans e travestis são muito poucos, só se resume à Casa Florescer, sendo que é um grande problema da falta de moradia para que essas pessoas possam ser incluídas dentro da questão da assistência social. De acordo com o censo da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, em 2015 a população em situação de rua na capital era de quase 16 mil pessoas. A nossa contribuição dentro desse PL que está tramitando aqui na casa é para que a população de rua tenha acesso à água potável, a banheiros públicos, né? E principalmente a Casa Primeiro, né? Que é um projeto de lei em que vai dar diretrizes ao governo para dar uma estagnada nesse crescimento exuberante sobre a população de rua. Mário, mais um tema super importante, né, que merece toda a atenção do poder público, principalmente para as mulheres, crianças e adolescentes. A gente tem muitas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, né? Eu participei de alguns debates, principalmente nos dias mais frios, falando a respeito desse assunto, em que mulheres muitas vezes não querem ir para o abrigo. A questão do público LGBT também, das pessoas que também não querem ir para o abrigo, por situações que a gente já ouviu aqui. Mas a própria pessoa comum muitas vezes não vai para o abrigo. Uma vez eu perguntei numa reportagem que eu fiz, por que você não vai para o abrigo? Está frio, por que você não quer ir para lá? Porque aqui é o meu endereço. Veja, as pessoas utilizam os locais embaixo de ponte, onde elas ficam, como endereço. Elas são achadas ali. Agora, essa questão é fundamental porque se prevê o quê? Se prevê retirar da rua e dar uma moradia. E pensar numa moradia, eu acho que isso é fundamental, né? Aí já se volta naquela questão da habitação que a gente discutiu agora há pouco também, que é necessário.
Então, claro que o poder público tem que tomar providências e tem que convencer e dar mais condições para o pessoal, para o LGBT, dar mais condições para as mulheres, para que elas possam ir. Como é que pode acontecer aquilo que a gente viu aqui? Tá frio, a mulher tá ali morrendo de frio, a perua passa só recolhe os homens. Como é que pode isso? Isso é um absurdo, é um absurdo. Então, acho que está na hora da gente parar para pensar também. Outras reuniões virão. Audiência pública fundamental com a participação de você que está nos assistindo. Venha para cá para participar, porque é importante para a gente tentar chegar a um consenso e tentar resolver essa situação, não é? Málio, muito obrigada. Eu que agradeço, Carol, e muito bem-vinda sempre um prazer participar com o telespectador da TV Câmara São Paulo. Obrigada. Este foi o resumo dos principais assuntos debatidos na Câmara durante a semana. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. O Câmara em Pauta de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.